O que é o PPP, né? O PPP é o Perfil Profissográfico Previdenciário. É um nome complicado e às vezes o documento acaba sendo complicado também. Não porque seja um documento muito assim, mas é porque é um documento que pode te ajudar ou que pode te prejudicar. Por isso que ele é tão importante. De quem já está aqui, quem já ouviu falar do PPP, quem já tem algum PPP, quem não sabe nem o que é esse documento, né? Vão contando aí para mim, para eu entender o quanto vocês já sabem desse conteúdo. Para quem for ver gravado, depois vai ir assistindo aos poucos e vai entender também o que é esse documento. Mas daí eu quero saber de você que está aqui online comigo, o que você sabe desse documento. Eu, quando eu estou dando uma olhadinha aqui, é porque eu quero ver os comentários de vocês. Às vezes, se passar muito rápido, eu não consigo pegar na hora, mas eu estou com a minha equipe aqui e eles vão me auxiliando para que a gente possa responder o máximo de perguntas possíveis, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui a pulseira, que senão vai ficar fazendo barulho para vocês. Então, a gente já sabe que a gente tem o pessoal acompanhando a gente do Goiás, de São Paulo, né? As pessoas vindo aqui pela primeira vez. E eu queria mais uma vez lembrar a todos vocês que essa é uma live informativa. Por que a gente fala que é uma live informativa? As informações, o conteúdo, ele é aplicado de uma forma geral. Quando a gente conversa e fala sobre aposentadoria, cada caso vai ser um caso. Vocês têm detalhes muito específicos na vida de vocês, tanto a respeito do tempo de contribuição, como também a respeito da idade, do que faziam antes de entrar para a enfermagem, de como vocês cresceram, se vocês, né, homens, serviram, tiveram ali o serviço militar obrigatório. Então a gente tem muitos detalhes que eles vão ser particulares e pessoais de cada um. Então, para vocês terem um conhecimento geral e aí a gente refina para aplicação em cada caso. Zélia Salles, seja muito bem-vinda. É a primeira vez também. Olha, Ana Cristina, ela já tem um PPP. Leusa Pontes, de Goiás também. Então, tá bom, pessoal. Quando não existia na empresa Medicina do Trabalho, Segurança do Trabalho, como conseguir o PPP se o hospital não existe mais? Essa é uma dúvida que a gente recebe bastante e que a gente enfrenta bastante também no dia a dia, né? Então vamos lá. A gente vai falar sobre isso também, sobre como conseguir esse documento, né? Quando não tem mais a empresa, quando a empresa fechou. Eu morava no Rio Grande do Sul, trabalhava lá. Hoje eu moro no Amazonas, como que eu faço, né? Eu vou perder esse tempo? Como que isso vai afetar a minha aposentadoria? Então a gente tem bastante questionamento a respeito desse assunto. Mas hoje vamos aqui começar o nosso... Olha, a Raquel já conseguiu juntar todos os PPPs, que maravilha, Raquel. Então assim, além de juntar os PPPs, a gente precisa entender também se eles estão preenchidos da forma correta. Porque às vezes a gente tem o PPP, mas o PPP acaba não nos ajudando, traz alguma informação ali que faz o INSS não entender a atividade como insalubre, não considerar aquele período. Então é importante a gente ter esse cuidado e a gente vai aqui buscar tentar detalhar o máximo possível para vocês. Então assim, ele é o principal comprovante, o PPP ele é o principal comprovante de que você trabalhou em ambiente insalubre, né? Que é algo muito comum entre profissionais de enfermagem e outras tantas profissões. Então, para quem trabalhou com risco biológico, para quem trabalhou em locais com muito barulho, né? Em locais com uma umidade muito grande, com frio extremo, aquele pessoal que trabalha às vezes em frigorífico também. Então, não só para a saúde, o PPP ele é importante em diversas áreas. E um outro detalhe também, que às vezes é muito importante
e as pessoas pensam em só buscar o PPP na hora da aposentadoria, é que o PPP também pode te ajudar quando você estiver buscando um benefício por incapacidade temporária ou permanente, né? Mas a gente vai explicar o porquê que ele também é importante nesses momentos. Então, se você é enfermeira, é técnica de enfermagem, é auxiliar, já trabalhou em hospitais, em clínicas, em UTI, pronto-socorro, e você quer entender um pouquinho mais sobre o PPP e como ele pode acelerar a sua aposentadoria, essa live aqui com certeza é para você. E eu vou mostrar aqui o que é o PPP, por que ele é indispensável, quais são os erros comuns que costumam aparecer nesse documento, né, para a gente ter a concessão do nosso benefício. Então, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Marcela Kirchner, sou advogada especialista em aposentar profissionais da área da saúde, da área da enfermagem, e eu, junto com a minha equipe, nós já ajudamos aqui centenas de mulheres, de homens, de profissionais a transformar o seu tempo de insalubridade em um benefício digno e justo, né? Com planejamento e segurança. Esse é o nosso maior objetivo. Então, para quem está chegando agora, a gente vai falar sobre o PPP. Não começamos o assunto ainda, estava esperando todo mundo entrar, puxar a cadeira, pegar o seu cafezinho, o seu chá, para que a gente possa aqui conversar. Quem tiver em casa ou com o PPP na mão, já pega o PPP aí para ir acompanhando, para ir olhando, e aí a gente consegue ir tirando algumas dúvidas. Só tomar uma aguinha. Muitas pessoas, né, a gente, nos atendimentos, nós atendemos diversos profissionais todos os dias. E muitas pessoas, às vezes ali na primeira conversa que tem, geralmente lá com o Eduardo, que é o nosso consultor, e ele pergunta se já tem os PPPs, as pessoas falam assim, mas o que é isso? Eu não faço ideia do que é isso. E essa falta de informação, muitas vezes, vem trazendo prejuízos na hora da aposentadoria. Porque daí você não pede o documento na hora que está ali na empresa, que está saindo da empresa. Quando se passam 10, 15 anos, solicitar esse documento ele não é impossível, mas ele fica um pouco mais difícil. Então, o principal aqui é sempre que vocês forem, que vocês estiverem sentados numa mesa com os seus colegas ali de trabalho e alguém começar a falar de aposentadoria, vocês já começam, tá, mas vocês sabem o que é o PPP? Ajudem os seus colegas. Se vocês não souberem explicar, vocês falam assim, olha, tem um perfil aqui que divulga informação, já divulga ali, já passa o nosso perfil no Instagram, para que eles também possam entender a importância desse documento no momento da aposentadoria, tá? Porque eu acho que a maioria aqui vai concordar comigo que chega a ser revoltante vocês trabalharem anos e anos a fio, à frente ali da saúde, e quando chega finalmente aquele momento de se aposentar, de buscar um benefício, de descansar, acabar perdendo esse direito por causa de um documento, de um papel que vocês já poderiam ter em mãos, que vocês já poderiam estar ali salvando numa pastinha, deixando organizado para o momento da aposentadoria. Então, isso precisa mudar, né? Essa falta de conhecimento, a perda dos direitos por não ter esse documento, isso precisa mudar. E a única forma que a gente tem de mudar isso é com conhecimento, é com informação, é entendendo como o PPP funciona. Então hoje quem está aqui acompanhando ao vivo vai entender, quem começar a assistir e ver a gravação vai entender também, e vocês são responsáveis, vejam bem, por divulgar essa informação para todas aquelas pessoas que vocês conhecem, mesmo que não sejam da área da saúde, mas que trabalhem com uma outra insalubridade, para que eles também não percam seus direitos. Então aqui é um combinado nosso. Sempre que vocês ouvirem alguém comentando de aposentadoria, vocês vão falar assim, olha, mas eu sei que a gente precisa de um documento. Vocês vão começar a explicar o que é o PPP. Lucileia não está mais trabalhando na área, Lucileia, mas trabalhou já há algum tempo? Como posso usar um tempo como insalubre
Não entendi, calma aí. Trabalhei 13 anos no hospital, 9 desses como auxiliar. Então, assim, o tempo insalubre, ele é o tempo especial. Aqui a gente vai fazer tempo insalubre e tempo especial. Tempo sem insalubridade e tempo comum. Então, o que a gente faz, às vezes, é pegar o tempo especial, insalubre, e transformar ele em tempo comum. Essa transformação aumenta o seu tempo de contribuição. Mas agora eu quero falar com vocês um caso que aconteceu recentemente aqui no escritório, que a gente atendeu uma técnica de enfermagem. Ela trabalhou por 18 anos num centro cirúrgico, estava cansada, com dor nas costas, fora o estresse, que aqui eu não preciso contar para vocês como que o profissional de saúde, quando vai chegando ao final ali da carreira, como que ele se sente. E ela estava querendo muito se aposentar, Ela já não tinha mais forças, para continuar ali trabalhando, buscando manter essa atividade dentro da área hospitalar. E ela não tinha noção, do que ela podia fazer, de como que ela ia conseguir comprovar esse tempo especial. Por quê? Como alguém mencionou aqui, eu não vou lembrar agora quem foi, o hospital ele tinha fechado. Aquele primeiro hospital que ela trabalhou, ficou acho que uns 7 anos ali, se eu não me engano, ele já tinha fechado. E ela não tinha pego o PPP na época e ela não sabia como que ela ia conseguir buscar esse documento ou comprovar esse tempo com insalubridade. Então ela simplesmente achou que tinha perdido esses anos, que ela não ia conseguir utilizar ali na contagem da aposentadoria. E aí a gente teve que correr atrás de algumas provas, algumas alternativas, para demonstrar ali toda essa questão da insalubridade. E muitas vezes isso é feito dentro de uma ação judicial. A gente pede provas emprestadas de outros processos, a gente pede perícia em locais semelhantes. Olha, eu trabalhava, por exemplo, numa UTI que tinha 3 leitos e atendia principalmente queimados. Então a gente vai procurar algum outro lugar que tenha uma UTI com 3 leitos, que atenda queimados, que a gente consiga fazer ali mais ou menos como que era a realidade da pessoa e comprovar ali a atividade especial. Só que isso, gente, é feito dentro de um processo. Vocês não conseguem chegar no hospital vizinho e pedir um PPP do hospital vizinho para usar para vocês. Isso tudo tem um procedimento para ser feito. Bom, mas a gente teve que correr atrás dessas provas, entramos com a ação e se ela tivesse buscado antes, se ela conhecesse essas informações antes, a gente já poderia ter iniciado o processo dela muito antes e provavelmente teria já, quando ela nos procurou, ela já estaria aposentada em relação ao tempo. E esse problema, esse tipo de situação, ela é muito mais comum do que a gente imagina, É muito corriqueiro, diariamente, as pessoas não saberem o que é o PPP, onde buscar o PPP e o que ele vai transformar ali na sua aposentadoria. E é por isso que a gente está aqui hoje, para que isso não aconteça com você, para que você já saiba o que é o documento, saiba como fazer, onde procurar e já vá se resguardando no momento da aposentadoria. Então aqui, deixa eu ver se apareceu mais alguma pergunta. Leusa Pontes, trabalhei 3 anos ali, já trabalho 31 anos como enfermeira, tenho 54 anos, aqui 85 pontos. Grosso, provavelmente a gente já tem aqui uma possibilidade, a gente vai precisar o quê? Entender como que era essa sua atividade, qual que era o setor que você estava, se o hospital ele já forneceu o PPP, a gente vai precisar ver o que ele já reconheceu, o que ele informou ali, para que a gente não tenha nenhum erro. Lucileia. Trabalhei 14 anos como técnico, hoje estou com 59, consigo aposentar antes de 62? Tem só esses 14 anos de tempo de contribuição ou tem mais tempo de contribuição? De forma geral aqui, pessoal, sendo insalubre ou comum, o que eu preciso que vocês entendam a nível inicial.
o mínimo que a gente precisa de tempo de contribuição são 15 anos. E aí a gente vai separar o tempo especial, o tempo comum, mas 15 anos a gente precisa ter para aposentadoria por idade. Beatriz, boa noite. Tenho 28 anos de hospital corridos e 53 anos. 73 com 8, 81. Tem alguma regra rápida no meu caso? Em 2019 tinha 22 anos de hospital, faltavam 3 anos para aposentar na lei antiga. Não tem direito adquirido? Não. O direito adquirido, para você ter direito adquirido a uma regra, em 2019, na data da reforma, você tinha que ter todos os requisitos preenchidos. O que a gente tem em relação à regra antiga e à nova regra é uma regra de transição, que ela é um pouco mais branda, né? Para quem já estava ali quase se aposentando, não conseguiu chegar a tempo, então tem ali uma regra um pouco mais suave, mas direito adquirido não. Então, 25 de contribuição no INSS, 25 em serviço público. Raquel, o seu serviço público, ele é um regime próprio ou apesar de serviço público, ele tem contribuição para o INSS? Deixa aí, vou aguardar e a gente vai dando a sequência aqui. Para quem chegou agora ou a partir de agora, depois vai conseguir acompanhar a nossa live desde o começo no nosso canal do YouTube. Vai conseguir mandar mensagem para a gente sem nenhum problema e também vai conseguir compartilhar. Né, que aquele conteúdo compartilhado, né, ele leva informação e ele aumenta ali o nível de sabedoria, né, das pessoas para que elas tenham o melhor benefício possível. Então, eu já pincelei um pouco lá no começo e agora a gente vai falar aqui. O que é o PPP? O PPP é um documento, Perfil Profissográfico Previdenciário. Ele é um documento fornecido pela empresa, hospital, município, estado, pelo órgão ali responsável pelo trabalhador, onde neste documento vão conter ali as informações da empresa, as informações do trabalhador, as atividades e o setor em que ele trabalhava, vai ter ali os agentes nocivos, né, aos quais estavam expostos, a habitualidade, a permanência, se tinha ou não equipamento de proteção individual, se eram feitos exames periódicos. Então, é um documento que vai conter ali todo o teu histórico dentro daquela empresa, que vai comprovar, por exemplo, o fulano ele era um enfermeiro na UTI, então ele tinha como atividade mudar decúbito, ver medicação, aplicar sonda, tudo isso ele vai ali, ficava em pé, ficava sentado, organizava as escalas, tudo isso vai ficar detalhado nesse documento para que o INSS consiga, olhando para o documento, imaginar a cena. Então ele vai descrever a sua cena, a cena do seu ambiente de trabalho. Doutora, mas eu fiquei 20 anos no mesmo hospital. Nesses 20 anos eu fiquei 5 anos na UTI, 10 anos no pronto-socorro e 5 anos na enfermaria. Então vai vir separado lá no PPP. Nos primeiros 5 anos fazia essa atividade, nos outros 10 anos fazia essa atividade. Tem que vir tudo detalhado, tanto na descrição das atividades, como também dos agentes. Porque pode ser que, por exemplo, nos últimos 5 anos eu já estava numa parte de auditoria do hospital, então eu não ia mais para o assistencial, eu ficava no escritório fazendo auditoria de contas, auditoria de medicamentos, então ali já vai ter uma outra relação, não vão ter os agentes biológicos, por exemplo. Então tudo isso vai vir detalhado e separado ali no PPP. Mas e agora? Quem que precisa desse documento? O PPP ele não é emitido só para quem trabalha com agentes nocivos. Ele pode ser emitido para todas as pessoas. Como eu falei lá no começo da live, muitas vezes ele é utilizado para demonstrar a sua atividade e lhe auxiliar no pedido, né, de auxílio por incapacidade temporária. Por exemplo, eu sofri um acidente, não posso mais ficar
mais de 10 horas em pé, mas o meu PPP diz lá que eu trabalho no comércio atendendo o cliente em pé. Então vai me ajudar ali porque eu estou temporariamente incapaz de realizar aquele serviço. Para os profissionais da saúde, ele vai ajudar, todos precisam, né? Porque ele vai ajudar ali a comprovar a insalubridade. Então, toda profissional que trabalhou em ambiente insalubre, como hospital, clínica, UTI, pronto-socorro, centro cirúrgico e muitas vezes até o home care. O home care a gente tem aqui que abrir um parênteses. Se você é contratado diretamente pela família, eu cuido do senhor João em casa e foi a família do seu João que me contratou. A família muito dificilmente vai elaborar o PPP para você. Então você vai ser o responsável por contratar um engenheiro ou um médico do trabalho que vai até a casa do seu João, vai documentar ali qual que é a doença, quais são os procedimentos que você realiza com o seu João, qual que é a tua exposição. De repente, o seu João é um paciente de tuberculose, então ali vai estar escrito, né, os riscos que você está vendo. Às vezes o seu João, ele não tem nenhuma doença, ele tem a senilidade, né? Ele precisa de um acompanhante 24 horas. Ali a gente não vai ter um agente insalubre agindo, né? Porque é mais uma questão de cuidados gerais com o paciente e não de uma enfermidade. Então, por isso que o home care, muitas vezes, ele não é considerado na hora do processo de aposentadoria e que eu entendo que isso possa causar frustração em alguns de vocês. CME, Central de Esterilização. Na maioria das vezes entra assim, tá? Como ali vai estar esterilizando o material, pega material infecto, né? E aí vai para esterilização. Então, sim, o PPP descrevendo bem essa função, descrevendo bem o ambiente ali, a gente consegue considerar também. Mas agora a gente já sabe o que é o PPP, a gente já sabe quem que precisa do PPP e o que acontece quando a gente não tem o PPP, né? Quais são os riscos que a gente corre quando a gente não tem esse documento? Sem ele, o INSS não vai reconhecer o seu tempo especial. Mas, doutor, eu tenho que meus olerites, eu ganhava insalubridade. Na minha carteira está escrito que eu sou enfermeira de UTI, enfermeira intensivista. O olerite está com insalubridade. O INSS não vai reconhecer sem o PPP, não. Tá? O PPP ele é um documento que passou a ser exigido e ele não é facultativo, ele é um documento obrigatório, porque ali vão ter todos os detalhes ambientais, né, da tua atividade. Então, é o risco que a gente tem de não reconhecer a atividade e não é que você vai perder, que ela não vai contar para nada. Ela só não vai contar como tempo insalubre. Se for antes de 2019, a gente não consegue usar para aumentar o tempo de contribuição. Então, mesmo que você tenha, né, trabalhado 10, 15, 20 anos em um ambiente insalubre, esse tempo pode ser desconsiderado. A gente tem esse risco, né, do INSS desconsiderar o tempo e isso vai afetar diretamente o valor e o tempo para sua aposentadoria. Por que o tempo? Porque se ele foi antes de 2019, a gente consegue utilizar ele para aumentar o teu tempo de contribuição e alcançar outras regras. E quando a gente aumenta o teu tempo de contribuição, a gente melhora a fórmula de cálculo. Então, daí isso acaba sendo diretamente proporcional ali, né, o prejuízo. Onde trabalho, serviço público, não recebo 40, também recebo 20%. Em relação ao percentual, eu recebo 20%, recebo 40%. Esse é um detalhe que vocês precisam, devem conhecer e lutar por isso de forma trabalhista, né? Reconhecer o direito da exposição para que vocês recebam, né, o ressarcimento ali financeiro devido. Para a aposentadoria, não vai fazer diferença para a gente vai precisar comprovar que era insalubre, né, com o PPP e com as demais documentações. Então, para a gente, nesse momento,
não vai influenciar ali o nível da insalubridade. E como que a gente consegue esse PPP? A maior dificuldade é conseguir esse documento. A gente já teve clientes que conversaram com a gente que tinham medo de pedir o documento no vínculo que estava ativo, achando que isso ia gerar a rescisão do contrato, a finalização do contrato. E não é assim, tá, pessoal? O PPP ele pode ser pedido a qualquer momento, tá? Se você está com o teu vínculo ativo, mas eu quero já pedir a aposentadoria, quero começar a me programar. Eu vou pedir o meu PPP até o dia de hoje, até o dia 4 de junho. Mas a aposentadoria saiu só no ano que vem, saiu só em 2026. Aí a gente vai estudar se é o caso de mudar a data de entrada, né, prolongar lá e pegar um benefício melhor, ou manter ali e pegar o benefício que a gente já conseguiu. Mas independente, você pode continuar trabalhando. Todo final de ano eu quero pedir PPP. É um direito seu, né? Talvez o empregador às vezes fique meio assim, mas é um direito seu. Você pode pedir todo final de ano o seu PPP para ir guardando, até para ver se não tem nenhuma mudança ali, nenhuma alteração. Às vezes chega uma hora que eles perdem documentação e aí eles não têm mais nada e você tem ali todo um histórico. Não precisa pedir todo ano, né, gente? Mas dá para vocês pedirem de vez em quando, sim. E em relação àqueles vínculos em que eu não estou mais ativo, né? Eu não trabalho mais naquele hospital, eu já saí daquele posto de saúde. Você pode, a qualquer tempo, pedir esse documento. Se o hospital está funcionando, se o posto de saúde está aberto, você vai entrar em contato com o RH, vai mostrar lá o seu documento de identidade, a sua carteira de trabalho com a assinatura para comprovar ali o período, né, que você trabalhou naquela empresa, e eles vão emitir esse PPP. Eles têm um prazo para fazer isso? Eles não têm, tá? Não tem nada na lei que obrigue ali, que dê uma data. Na verdade, todos eles deveriam entregar esse PPP junto com documentos de rescisão. Como a gente sabe, isso não é feito, mas eles têm sim a obrigação de fornecer essa documentação para vocês. Alguns casos, né, agora mais recentes, já se tornou obrigatório que eles mantenham esses documentos dentro do aplicativo, lá no Meu INSS. Então, se você acessar ali o Meu INSS, até um detalhe, todo mundo aqui conhece, né, o aplicativo Meu INSS, que é do governo federal. Esse aplicativo você vai acessar com o seu CPF, com a sua senha Gov, e ali você vai encontrar várias informações sobre as suas contribuições. E também, né, esses vínculos mais recentes, o PPP é para estar lá. Como que você vai pesquisar isso? Tem ali a barra de pesquisa, é só você colocar PPP, para não precisar escrever perfil profissográfico, previdenciário. Coloca PPP e aí eles vão mostrar ali dos teus vínculos, não é que você vai ter acesso a todos os PPPs do mundo, dos teus vínculos, das tuas empresas, quais delas já colocaram ali o PPP para você consultar. Quer dizer que aquele PPP está 100% correto? Não quer dizer, mas quer dizer que já te adiantou aí um passo, né, para você não precisar ficar aguardando. Então você pode imprimir aquele PPP e buscar daí uma consultoria para lhe dizer se aquele PPP está preenchido da forma correta. Serviço público conta? Raquel, eu já respondo, mas vamos aqui no serviço público conta. O serviço público, se ele estiver ativo e ele tiver um regime próprio de previdência, ou seja, ele já criou a previdência ou daquele município ou daquele estado, essa informação você vai precisar certificar lá. Agora, trabalhei 10 anos no município, saí do município e hoje eu trabalho CLT. Posso trazer esses 10 anos do município para o INSS? Pode. Se esses 10 anos foi como uma enfermeira na UTI, vai contar como insalubridade? Vai contar, a gente vai pedir o PPP daí para o município, tá? Então vai ser considerado sim.
Se a aposentadoria for no regime próprio, aí essa informação tem que ver cada município, cada estado vai ter as suas regras, vocês vão precisar ver com eles daí. O PPP ele não é válido só após 2019, tá? O PPP ele é válido para comprovar atividade insalubre. Ah, eu tô desde 2000 no mesmo hospital. Estou com 25 anos dentro do mesmo hospital e eu pedi em 2018 um PPP e agora pedi outro PPP. Então, ele é válido, tá? Tanto antes quanto depois. Aí depende do período que você quer comprovar. Não sei se eu entendi direito a tua pergunta. Ele vai ter efeito antes de 2019? Sim, porque antes de 2019 a gente reconhece a atividade especial para contar ou como atividade especial ou então para fazer aquela conversão do tempo especial em tempo comum. E depois de 2019? Depois de 2019 a gente reconhece a atividade especial para considerar ela atividade especial. A gente já não consegue mais transformar essa atividade especial em atividade comum, em tempo comum. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem que pegar o PPP de todas as empresas individualmente? Sim. Eu fiquei só um mês numa empresa. Às vezes não precisa, né? Eu fiquei 10 anos numa empresa, 15 anos na outra, 2 meses em uma e 20 anos na outra. Pega os vínculos maiores, aquela de 2 meses às vezes não compensa o trabalho. Agora, se tiver faltando só aquele tempinho, às vezes compensa. Então, o que a gente geralmente orienta, né? Eu não sei se eu estou no tempo para aposentar. Já começa a pedir os PPPs. Vai pedindo, talvez eles demorem, talvez eles não demorem, né? Alguns profissionais, eles não fazem essa busca. Aqui no escritório a gente faz. Por que a gente faz essa busca aqui no escritório? Porque a gente entende, além de a carga de trabalho de vocês ser muito exaustiva, a maioria aqui das pessoas, né, dos profissionais da área da saúde, tem mais de um vínculo, né, concomitante, às vezes trabalho de dia em um, à noite em outro. A gente entende que para vocês é um pouco mais complicado ligar, buscar o documento, entender aquele documento, saber se ele está preenchido da forma correta. Então, aqui no escritório, os nossos clientes, a gente faz essa busca para já deixar essa carga um pouco mais leve. Não é todo mundo que age assim, mas o principal de tudo é você já começar a se organizar, já começar a juntar essa documentação para facilitar na hora da concessão. Deixa eu ver se eu não perdi nenhuma mensagem, acredito que não. Isso vai depender, tá, Liz, das tuas contribuições e do teu tempo. Se a gente conseguir aumentar muito o teu tempo de contribuição, a gente consegue melhorar bastante o percentual. E a única forma da gente saber isso, e até é importante aqui falar isso para vocês, é que a gente não tem uma regra, uma fórmula mágica. Para dizer, olha, se você contribuiu 25 anos, a sua aposentadoria vai melhorar 20%. A gente não tem essa fórmula mágica, né? Essa receitinha de bolo. Isso é aplicável em todas as regras e a gente precisa analisar dentro de cada regra o que faz mais sentido para o trabalhador, né? Às vezes, a gente já teve casos da pessoa buscar aqui, ela tinha direito a uma aposentadoria, por exemplo, para esse ano e daqui a 4 anos para uma aposentadoria com um valor maior. Só que ela já estava tão esgotada física e emocionalmente que ela não queria esperar. Ela não queria aguardar por um valor maior. Ela queria aquela mais rápida. Então a gente precisa entender, antes de tudo, qual que é a sua necessidade. O que você precisa? Você quer só sair, né? De repente eu só quero sair desse lugar. Eu quero ir cuidar da minha saúde, eu quero ir cuidar da minha família, eu quero viajar, eu não quero mais estar aqui. Então a gente vai buscar aquele benefício que melhor se enquadra. Quando a gente consegue juntar e associar aquele que sai mais rápido com aquele que tem o melhor valor, aí é o melhor de todos os mundos, né? Que a gente consegue trazer essa informação, essa possibilidade para vocês. Nem sempre isso é possível e é por isso que vocês precisam ter em mente
o que é mais importante naquele momento. Independente de qual for a sua opção, né? O que precisa ser mais importante para vocês é não perder nenhum direito. Não perder valor, não perder direito, não perder tempo. E principalmente, não perder saúde. A gente sabe que hoje todos os profissionais da área da saúde são expostos diariamente não só àqueles agentes nocivos do dia a dia, do ofício, do trabalho, mas sim a sobrecargas horárias, né, a ambientes que superam a insalubridade biológica ali, que muitas vezes trazem ali doenças mentais, psicológicas, estresse, burnout e tantas outras coisas. Então, o principal preciso buscar a melhor orientação para que eu consiga alcançar o meu direito da forma mais rápida possível. E esse é o nosso objetivo aqui. Quando a gente vem trazendo as lives, trazendo os conteúdos para vocês, é tentar esclarecer o máximo possível sobre cada assunto para que vocês possam fazer essa busca, né, para que vocês possam se informar e possam se programar, né? Deixar às vezes para saber em cima da hora. Imagina você, deixa para saber, descobrir em cima da hora e lá na análise você descobre que já podia estar aposentado há 5 anos, ganhando o mesmo que você vai ganhar. Então você perdeu ali tempo do seu descanso, tempo da sua saúde e não agregou nada no valor da sua aposentadoria. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, que a gente busque essas informações para não ter nenhum perigo, né? Para não ter nenhum prejuízo. Eu vou partir aqui, eu vou começar a finalizar, mas só que para responder a Maria Laura, vou falar de uma forma bem rápida o que é o pedágio 100%. Em 2019, quando entrou a reforma, em novembro, mulheres que tinham 28 anos de contribuição e homens que tinham 33 anos de contribuição poderiam entrar no pedágio de 50%, né? Que é uma regra que tem o fator previdenciário e reduz um pouco, ela é um pouquinho mais complicada da gente explicar. Mas digamos que a Maria Laura, em 2019, ela tinha ao todo, especial, tudo, convertendo, ela tinha 25 anos de tempo de contribuição. Não 25 especial, 25 anos de tempo de contribuição. Então faltavam 5 anos para a gente chegar nos 30 anos necessários para a mulher. O que é o pedágio de 100%? Precisa cumprir esses 30 anos para a mulher, e aí, como faltavam 5 anos, né, em 2019, além de completar os 30 anos, vai trabalhar mais 5 anos, vai contribuir mais 5 anos. Vai fazer 100% o tempo que faltava para a aposentadoria em 2019. Isso vai trazer a aposentadoria em 100% da média, desde que, né, a gente alcance também a idade, né, para a mulher os 57 anos. Então, assim, é uma regra que geralmente traz o melhor valor de aposentadoria, né? Para quem começou a trabalhar muito cedo, ela pode demorar um pouquinho, porque a gente precisa alcançar ali a idade mínima, mas ela é totalmente aplicável, tá, a qualquer pessoa, desde que trabalhe para pagar esse pedágio. Eu, Marcela, tinha em 2019 20 anos de tempo de contribuição. Me faltavam 10. Eu vou ter que trabalhar os 10, então 2029 eu fechei meus 30. E vou ter que trabalhar mais 10 daí para alcançar. Aí, se eu quero me aposentar em 2039, é uma escolha minha. Mas só um cálculo extremo aqui só para tentar explicar um pouquinho melhor. Mas, de repente, a gente pode trazer aí como tema das próximas lives, aprofundar um pouquinho, né, nessas regras, dependendo aí se for do interesse de todo mundo. Resumindo aqui o que conversamos hoje. O PPP, ele é muito importante, ele é um documento que vai descrever a sua atividade, a insalubridade a qual você estava exposto e também vai comprovar, ele é o principal documento para comprovar junto ao INSS que a sua atividade ela era especial. Então, todo profissional pode requerer o PPP, não precisa
esperar sair do vínculo, pode recolher, pedir, né? Solicitar esse documento com um vínculo ativo, pode solicitar de todos os vínculos que já encerraram e à medida que você quiser ir atualizando, você pode, de tempos em tempos, pedir esse documento. Então, o PPP é a ponte entre a sua história de trabalho e o reconhecimento do seu direito. Não espere para descobrir, gente, não esperem para descobrir na hora do pedido que está faltando um documento, que está faltando um detalhe, que o documento está incompleto. Quem se antecipa se aposenta mais cedo e com mais tranquilidade também, com mais segurança, né? Se você, agora que a gente vai fazer aqui, partindo pro final aqui, finalizando a nossa live hoje, se você quer ajuda nesse momento para organizar os seus PPPs, para saber se você já pode se aposentar. Ah, doutora, eu não tenho nenhum PPP, eu vou primeiro juntar. Calma, vocês não precisam juntar os documentos para conversar com o especialista, até porque o especialista ele vai poder orientar vocês da forma correta. Então a gente vai combinar o seguinte, se você quer ajuda para começar a entender esses PPPs, a buscar esses documentos, a entender o seu momento de aposentadoria, eu vou liberar alguns horários na minha agenda, tá? Mas só para quem estiver aqui na live comigo, ou então lá no grupo do WhatsApp. Que grupo do WhatsApp é esse? Se você clicar aqui no link da bio, vai ter lá um link direcionando para o grupo do WhatsApp, onde a gente volta e meia ali conversa sobre todos os assuntos. Eu chamo pro particular para a gente conversar também. E agora, se você quiser que a minha equipe entre em contato com vocês para a gente conversar, para a gente agendar, entender cada caso, vocês vão digitar aqui a palavra consulta. E aí, aqui nos comentários, tá? Pode ser aqui no comentário da live agora, pode ser quando a live estiver